Muito bem, sejam bem-vindos e bem-vindas ao mundo das maravilhas, onde tudo é muito bom, tudo é fantástico e tudo dá certo. Esse é o mundo que eu vivo há mais de 20 anos, para ser mais perto, chegando aos 24 anos que eu estou nesse mundo incrível, né? Deus, Ele deseja que você viva esse mundo também. Nós estamos em uma série do pastor e da ovelha, e nós falamos no primeiro momento sobre quem é o pastor e quem é a ovelha, né? Essa é a ideia agora. Então, você já entendeu quem é você. Agora, nesse próximo momento, nós queremos ampliar o conceito de pastor e mais, principal, a relação pastor-ovelha. Então, a ênfase agora é a relação entre o pastor e a ovelha. Amém? A relação entre o pastor e a ovelha. Muito legal. E eu quero convidar você que me ouve aqui a pesquisar sobre o pastor. A palavra pastor na Bíblia, ela aparece em 104 versículos. Em 104 versículos aparece a palavra pastor. Palavra pastor, de forma pura, igual, aparece em 50 versículos na Bíblia. E aí seus derivados, né, aparece 64 vezes, né, pastores, pastorear e assim vai, a conjugação desse verbo, do verbo pastorear. Então, olha que incrível, a palavra pastor, esse é um momento um pouco técnico agora, quero que você preste atenção. A palavra pastor em hebraico, ela é a palavra hayah, é a palavra pastor. Essa palavra pastor, segundo o dicionário Strong, ela significa apacentar, cuidar, alimentar. Aquele que apacenta, aquele que cuida, aquele que alimenta. A palavra pastor também significa pastorear, que é governar, ser mestre de. A palavra ela está linkada com a ideia de associar-se com, ser amigo de, ser companheiro de, ser um amigo especial. Então, a palavra pastor é muito mais profunda. No hebraico, eles já entendem que a palavra pastor é muito mais profunda. Então eu poderia destacar que o cuidado em relação ao pastor é a função de nutrir, oferecer aquilo que vai fazer com que a ovelha sobreviva. Ele é responsável por isso. Ele é o mestre, ele é o governante, ele é aquele que conduz a ovelha. Então o pastor, ele conduz a ovelha, né? Seguindo a ideia da palavra hebraica aqui. E aí mais, ele se associa com a ovelha a ponto de se identificar com a ovelha. Nós falamos isso na outra mensagem, mas aqui tem algo interessante. Ser amigo, ser companheiro, ser amigo especial. Então, quando você olha para a definição hebraica de pastor, você vai perceber que existe uma relação. Essa é a introdução para a conversa agora. Existe uma relação, um relacionamento especial, diferenciado do pastor com a ovelha. Pensando nisso, nós precisamos afinar essa relação e entender. E a pergunta que eu faço para você: qual é o seu relacionamento com o seu pastor? Como você se relaciona com ele? Como ele é para você? Ele te oferece nutrição? Ele te conduz como um governante? Ele é o seu amigo especial? Agora nós podemos ir para o Salmo 23. O Salmo 23, abra aí a sua Bíblia em Salmo 23. Ele tem 6 versos. E eu gostaria de fixar aqui o nosso estudo no Salmo 23. Ele tem 6 versos. E nós podemos dividir ele em 3 partes
vinculado à ideia do relacionamento entre a ovelha e o seu pastor. Salmo capítulo 23. Salmo 23. Eu vou ler o salmo todo para você. Na minha Bíblia diz assim: Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu gostaria de ler esses salmos ainda em uma outra linguagem para você, que é na linguagem da Bíblia Viva. É uma outra tradução, mas traz algumas coisas legais e diferentes. Então preste atenção. Na Bíblia Viva, nessa versão, diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo de que eu preciso. Ele me leva aos pastos de grama bem verde e macia para descansar. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho certo, para mostrar a todos quão grande Ele é. Eu posso andar pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, mas continuo tranquilo e não sinto medo. Tu, Senhor, me guias e proteges constantemente. Preparas uma refeição deliciosa para mim, na presença dos meus inimigos. Tu me recebes como um convidado de honra, e a minha vida fica cheia das tuas bênçãos. Eu tenho absoluta certeza de que a tua bondade, o teu amor cuidadoso me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Eu fico emocionado com esse salmo em todas as versões. Eu sugiro que você leia. Esse salmo, ele é maravilhoso, ele é incrível. A estrutura desse salmo, ele está exatamente antes do Salmo 22. O Salmo 22 é a mensagem do Messias, é o sofrimento do Messias. O Salmo 22 apresenta a tortura que o Messias passou. O Salmo 22 começa dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? O Salmo 22, ele vai mostrar a angústia que o Messias sofreu. E agora, depois do Salmo 22, onde fala que Jesus ele confiou no Senhor, ele sobreviveu, vem o Salmo 23 e agora o Salmo 24. O Salmo 24 é incrível porque Jesus ele é apresentado como o Rei da Glória. Ele é apresentado como aquele que entra aos portais sagrados para que o Rei da Glória governe. Então, entre o Salmo 22 e o 24, entre o sofrimento do Messias
e a recepção da glória do Messias, está o Salmo 23, que é o relacionamento do Messias com o Pai. É o relacionamento de um filho com o seu pai. É o relacionamento da sua ovelha com o seu pastor. Se você não ter a essência, que é o 23, que é o centro, é o período que você vai passar nessa terra. Então, o período que você vai passar nessa terra só é um período digno se você entender o seu relacionamento. Então o Salmo 23, ele vem para aquele que está sofrendo e para aquele que tem a promessa da vitória para viver as glórias da eternidade. E eu pergunto para você, é importante o Salmo 23? É muito importante. Então o Salmo 23, eu fiz aqui um breve estudo de introdução. Nós vamos separar 3 palavras-chave quando se trata do Salmo 23. Então, do verso 1, você pode observar aí, do verso 1 até o verso 3 é a primeira parte do Salmo 23. O verso 4 é ali no centro e o verso 5 e 6 é a próxima parte. A primeira parte, pastor, como é então o relacionamento da ovelha com o pastor em Salmo 23? Então, a primeira parte, a palavra é respeito. Então, o relacionamento de uma ovelha com o seu pastor é um relacionamento de respeito. A palavra respeito, você pode pesquisar aí na internet, no dicionário inclusive, em qualquer lugar você pesquisa essa palavra. Ela é muito solene e muito importante. A palavra respeito, ela tem a ver com a consideração de quem é quem. Tem a ver com a dignidade. Tem a ver com a sua reverência para. Bom, a ovelha, na ordem física das coisas, na realidade, a ovelha é um animalzinho irracional. O pastor é uma pessoa, é um ser inteligente. Então, a ovelha, ela entende a dignidade do pastor e a indignidade dela mesma. Para pensar. A ovelha, ela respeita o pastor, coloca o pastor onde ele tem que ficar e ela fica onde ela tem que ficar. Obviamente, o pastor, para ele se relacionar com a ovelha tem que respeitar o pastor, porque o pastor respeita a ovelha. Então, o primeiro pilar aqui é de relacionamento de respeito. E esse relacionamento de respeito, durante todo o Salmo 23, tem uma outra demanda muito interessante, que eu dei ênfase na leitura. O texto começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. É o senso de pertencimento. Então, você vai perceber que o salmista, ele tem uma relação de pertencimento. Em que sentido? Ele pertence a mim e eu pertenço a ele. Ele é meu, ele prepara para mim. Olha o Salmo, volta aí no Salmo 23 e observa como ele usa para mim, meu. Então, olha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz, Ele leva-me para águas de descanso, Ele me refrigera a alma, Ele me guia. Ele faz com que eu ande. É uma relação pessoal, individual. Não é nós, é eu. Ele fala assim, olha, nenhum mal eu temerei, eu não temo mal nenhum. Eu me sinto único na minha relação com Ele. Isso é dignidade, isso é respeito. É você entender a sua individualidade. Cada ovelha é um indivíduo, alguém que não se divide. Indivíduo, no sentido grego da palavra, é alguém que não se divide. Indivíduo.
Então, a ovelha, ela tem uma relação individual com o pastor. Nenhuma outra ovelha influencia a relação dessa ovelha com o seu pastor. Nenhuma outra ovelha influencia a relação dessa ovelha com o seu pastor. Eu vou repetir, porque isso é muito fácil da gente esquecer. Nenhuma outra ovelha influencia, atrapalha, influenciar negativamente, quero dizer, a relação de pertencimento, de dignidade entre a ovelha e o pastor. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Ora, nós vivemos em um mundo onde as pessoas querem ter pertencimento. Então esse aqui é o primeiro pilar do amor. É o primeiro pilar do amor. Você pertence a mim e eu pertenço a você. Às vezes a ovelhinha fica procurando pertencer a alguém, né? Você fica procurando o que os outros vão pensar de você. O que os outros vão pensar de mim? A pessoa vai e fala uma coisa para você e você já fica diferente. Nenhuma ovelha tem capacidade para falar alguma coisa para outra ovelha. Por quê? Porque todas estão no mesmo barco. A ovelha reverencia, respeita, adora, recebe orientação para a sua vida apenas de quem? Do pastor, gente. Mas isso é tão fácil do ser humano esquecer esse negócio. Porque quando nós vamos vestir uma roupa, a gente pensa, o que os outros vão pensar de mim? Quando você vai falar algo, a gente pensa, o que os outros vão pensar de mim? Quando você vai falar em público, você está preocupado o que os outros vão pensar de você. Por quê? Porque você tem uma necessidade intrínseca de pertencimento. Você tem uma necessidade de pertencer a alguém. Só que a ovelha não pertence a outra ovelha. Tá claro? A ovelha pertence ao pastor. Ele que deve ser reverenciado, adorado. O pastor Cristo. Então, não basta você aceitar que você é uma ovelha. Você tem que aprender a sua relação com o seu pastor. E aqui está muitos problemas do ser humano. Ele quer que o pai e a mãe pertençam a ele. Ele quer que o irmão pertença a ele. Ele quer que o esposo pertença. Não, porque se o meu esposo não for assim, isso me afeta, isso me impacta, e eu fico angustiado por causa do meu esposo, por causa não sei o quê. Ninguém nessa terra tem capacidade de afetar você. Olha o texto, o Senhor é o meu pastor. É só Ele que me afeta, é só Ele que me guia, é só Ele que me direciona, Ele me faz repousar. Quando eu preciso de descanso, eu não preciso de outra ovelha para me descansar. Eu preciso do pastor. Gente, pelo amor de Deus, entenda isso. Ninguém nessa terra é capaz de influenciar quem você é. Você é ovelha e você pertence ao seu pastor. Então a palavra de relação, a primeira relação que o texto entrega para você, especialmente focada do verso 1 ao verso 3, é a relação de respeito. Respeite o seu Criador. Respeitar o seu Deus é colocar Ele como rei, como pastor e colocar você como indivíduo diante dele. Esse é o primeiro ponto. Então o foco desse seminário específico não é a relação da ovelha com outra ovelha. Tá claro? O foco é a relação de você com o pastor. Porque se você tiver um bom relacionamento com o pastor, você vai ter um bom relacionamento com todas as ovelhas. Amém. Isso é natural, né? Isso é natural. Palavra 2. Então, a palavra 1 que eu coloco aqui, que eu já falei várias vezes, é respeito. A palavra 2 é muito interessante, porque você vai perceber isso logo no verso seguinte, que é
Vou ler o verso aqui para você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. A palavra-chave da relação agora entre a ovelha e o pastor é confiança. A palavra-chave é confiança. Beleza, eu já sei quem é o pastor. A sequência é lógica. Ele pertence a mim. Ele é meu pastor. Eu sou ovelha dele. Eu pertenço a ele. Eu me sinto amado por ele e ele me ama. Ok. Qual é a resposta que eu dou para ele? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Qual é a palavra-chave? Confiança. 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 Essa palavra confiança, ela é muito importante. Impossível você servir a Deus sem confiar nele. Lá em Hebreus, Paulo fala, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra confiança no Antigo Testamento, ela aparece com mais ênfase, onde é traduzido pela primeira vez, é a palavra emuná. Está lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. A palavra emuná está aqui, ó, Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Na minha Bíblia diz assim, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o meu justo viverá pela sua fé. Amém. Essa palavra emuná, que é confiança, firmeza, fidelidade, estabilidade. Então, a ideia da confiança, ela vai entregar para você exatamente o contrário do soberbo. A palavra soberbo, aí na Bíblia, iafal, significa se inchar, ser inchado. Ele tenta mostrar uma coisa que ele não é. Quando ele se incha, ele se fundamenta naquilo que não existe. Isso é ser inchado. Quando alguém está inchado, ele simplesmente não é aquilo que aparenta ser. Então, a palavra, exatamente, a palavra atrevido, a palavra emuná é confiança. Então, o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não confio em mim, eu confio no Senhor. A ovelha, ela anda por vales, na tradução aqui da Bíblia Viva, interessante, que eu já li, a ovelha, ela anda pelo vale, mas ela não teme. A tradução da Bíblia Viva diz assim, ó, eu posso andar pelo vale escuro. E essa é a tradução mesmo, porque a escuridão já é normal para a ovelha não enxerga direito, já falei as características da ovelha. Então a ovelha sente que ela está passando por um vale, né, por um desfiladeiro. Essa palavra vale em hebraico, ela vai dar a ideia de desfiladeiro. É a palavra gai, é a palavra que tem a ver com depressão, desfiladeiro. Imagina, você está passando em uma trilha e você olha um abismo ao seu lado e você vai passando tranquilo, brincando, sem medo de nada. Confiança, confiança. A ovelha, ela confia que onde o pastor está levando ela é o melhor caminho para ela naquele momento. Nunca esqueça disso. Aonde o pastor está levando a ovelha é o melhor caminho para ela naquele momento. Vou repetir. Onde o pastor está levando ela é o melhor caminho para ela naquele momento. Ou seja, confia, gente. Pelo amor de Deus.
Confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o seu coração, de toda a tua alma. Não te estribes no teu próprio entendimento, diz Provérbios. Confia. Mas pastor, eu tô careca de saber que eu tenho que confiar. Qual é o meu problema? Qual é o meu problema? É porque você não entendeu a primeira relação. Então, se você não entender a primeira palavra, qual é a palavra? É respeito. Se você não respeita Deus, você não dá dignidade para Ele, impossível você confiar nele. Por quê? Porque você nunca vai deixar para Deus resolver as coisas. Por quê? Porque Ele não é digno de resolver. Quando você não deixa Deus resolver suas coisas, você está traindo a dignidade de Deus. Quando você tenta resolver as suas coisas, você está traindo a dignidade de Deus. Deus se sente triste quando você não dá a dignidade que Ele precisa. Então, pastor, se eu creio que eu sou ovelha e que Deus é o pastor e que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele tem inteligência infinita, não existe nenhum problema para Ele, Ele pode fazer qualquer coisa, Ele sabe o melhor caminho, ainda que quando eu olhe, eu ache tudo escuro, eu não tenho medo de nada. Por quê? Porque a presença dEle está comigo. A presença dEle é educativa, a presença dele é instrutiva. Por isso que aparece a palavra bordão, que eu já expliquei o que é bordão, e aparece a palavra cajado. Esses dois juntos são símbolo de disciplina, são símbolo de consolo. Consolo e disciplina na Bíblia é sinônimo. Não tem como consolar você sem te disciplinar. E consolo e disciplina junto é igual a educação. Instrução. Você, ovelha, tem que aprender, porque ovelha tem cabeça oca. Então, pastor, eu entendi. Quando eu não confio em Deus, significa que eu não quero aprender. Eu não aceito o aprendizado, eu não aceito que aquilo que eu estou querendo, que aquilo que eu acho que eu sei, não é o que eu sei. É, isso mesmo. Então, para onde que Deus vai mandar você? Ontem eu estava conversando com um ser humano, e aí ela escreveu, mas eu pensava isso. Aí eu coloquei assim, surpresa, surpresa, você nunca vai conseguir pensar o que Deus está pensando. Então, para de pensar. Não pensarás o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente e o que vai acontecer no futuro. Esse é o mandamento por excelência. Não pensarás. Deixa para a ovelha, é o mandamento de excelência. Deixa que Deus pense por você. Porque diz ele, os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são maiores que os vossos caminhos. Não crie expectativa. Não planeje sua vida. Não resolva seus problemas, né? Para, moço, de criar confusão. Confia no Senhor. Habita na terra. Alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então, a confiança é algo extremamente importante. A confiança tem a ver com fidelidade, tem a ver com firmeza, tem a ver com você tem que ser inabalável. Porque os que confiam no Senhor são como montes Sião. Eles são firmes, eles não se abalam. Pastor, o que é abalo? Né? Como é que alguém se abala? Bom, se você fazer uma pesquisa, a falta de confiança, ela vem na sequência todas as emoções negativas. Se você fazer uma pesquisa, fala aí para mim, uma lista de emoções negativas. Elas são tudo abalo, né? A lista, ela vai ao infinito. Uma coisa que abala as pessoas é a angústia,
é por falta de confiança. Uma coisa que abala as pessoas é a culpa, é por falta de confiança. Uma coisa que abala as pessoas é a decepção, é por falta de confiança. Uma coisa que abala as pessoas é o desespero. E só existe desespero porque não tem confiança. Claro, porque o desespero, ele sempre aparece quando você está no escuro, na sombra da morte. Você não enxerga nada, aí fica desesperada. Por que vem o desespero? Porque não confia. Estresse. Por que alguém se estressa? Porque não confia. Não confia em Deus. Porque o estressado, ele se faz um Deus além, na frente de Deus. Por que você se frustra? Porque você não confia em Deus. Por que você não confia? Porque você não entendeu o Salmo 23, 1 e 2. Que é a sua relação de respeito entre Deus e você. Respeita o Senhor. Respeita Deus. Respeitar é adorar. Dar dignidade para quem é digno. Respeitar é dar para Deus aquilo que é dele, que é você todinha e todinho. Então, quando você dá a Deus, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele fará. É incrível. Se você não dá dignidade a Deus, não entrega para Deus, você não confia. E aí ele não faz nada por você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. É Salmo 23 em um verso. Então, quando vier um sentimento de culpa, um sentimento de angústia, um sentimento de decepção, um sentimento de frustração, se vier esse sentimento, a ovelha já fala: não, tá tudo bem, tá tudo bem, você não tem problema de nada, tá tudo certo, nós estamos num vale, tá escuro, a morte tá pertinho, mas eu vou tranquilo, porque o meu pastor vai fazer eu atravessar o vale, e o vale sempre é atravessável. Inventei agora esse nome, eu acho. O vale sempre é passível de ser atravessado. Então todo vale vai passar. Então você vai passar, obviamente, vai passar. Confia, porque vai passar. E se eu passar fome? Vai passar a fome. E se eu ficar assim? Vai passar. E se vai passar, vai passar, vai passar. Aliás, ovelha que é ovelha nem pensa e se. A ovelha nem pensa em si. Ela vive. Ela avança. Então, a palavra-chave número 1, respeito. A palavra-chave número 2, confiança. Confiança. Confia no Senhor, pelo amor de Deus. Palavra-chave número 3 é os versos seguintes, que é a palavra ali do verso 5 e 6. Você vai observar aí. Salmo 23, 5 e 6. Prepararás-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias, até que um dia eu habite na casa do Senhor para sempre. Pastor, qual é a palavra-chave aí? Obediência. Impossível você agradar a Deus sem obedecer a Deus, né? É obediência. A obediência, ela aparece aqui num contexto incrível. O texto diz assim, o Senhor me prepara uma mesa. E qual é a minha função? Sentar na mesa. O Senhor unge a minha cabeça com óleo. Qual é a minha função? Deixar que Ele unja. O Senhor faz com que o meu cálice, um copinho, né, ele transborde. O Senhor me enche de bondade, de misericórdia. E eu sigo, e elas me seguem,
todos os dias da minha vida. E eu a obedeço, porque eu habito na casa do Senhor todos os dias. Obediência. Obediência é o resultado da bênção. O Salmo 23, ele termina com a bênção. Só tem a bênção quem é obediente. E a obediência é uma coisa incrível, extraordinária. Porque é a sequência lógica. Você sabe que Deus é Deus, você confia nesse Deus, e tudo que esse Deus mandar você fazer, você faz. Pronto. E se você fizer isso, Ele garante a sua felicidade. Ele garante. Tá tudo certo. É o mundo das maravilhas. Então, Jesus Cristo, Ele é o pastor. Jesus Cristo é digno. Ele diz: toda autoridade me foi dada, tanto no céu quanto na terra. Ele é digno. Jesus Cristo é confiável. Todas as promessas que Cristo fez, Ele cumpriu e vai cumprir. Porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Então, por que você tem alguma dúvida se vai obedecer? E às vezes a gente fala assim: não, pastor, mas eu obedeço. Obedece, né? Eu sei. Nós temos uma natureza. Para você obedecer a Deus, você não tem que se esforçar para obedecer. Não existe. Não tem como você abrir os olhos e falar: hoje eu vou me esforçar para obedecer. Não adianta. Não adianta. Tem um verso aqui que eu quero que você olhe, lá em Josué. Ele é uma coisa incrível. Lá em Josué, abra lá sua Bíblia em Josué. Ele diz assim, ó: vós não podeis servir ao Senhor. Ele diz exatamente isso. Vós não podeis servir ao Senhor. Josué 24, versículo 19. Josué 24. O contexto aí, só para você entender. Josué 24, versículo 19. Josué se apresenta para o povo. Josué fala: vocês têm que ser obedientes. Vocês querem ser obedientes? Aí o povo responde: nós queremos ser obedientes. Nós vamos ser obedientes. Nós vamos servir ao Senhor. Aí Josué vem no verso 19. Ele fala assim: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões, nem o vosso pecado. Como assim? Se a gente quer obedecer, a gente decidiu obedecer, falamos que vamos obedecer, e Josué fala que não dá, a gente não pode. O que Josué está falando? Essa é a mensagem da justificação pela fé. É o primeiro verso na Bíblia que fala sobre justificação pela fé. Josué está dizendo assim, ó: você, do jeito que tu tá, com a sua natureza, você não pode obedecer a Deus. Aí Jesus vai falar a mesma coisa para Nicodemos. O que Jesus vai falar para Nicodemos? Você tem que nascer de novo. Para você me obedecer, a sua natureza, o seu coração tem que ser transformado. Tem que passar por uma metamorfose. O seu coração tem que ser outro coração. Outro coração, outra pessoa. Se você não aprender a buscar a Jesus e falar: Senhor, a partir de hoje, toma o meu coração, toma a minha alma, entra dentro de mim o teu Espírito, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque eu sou um miserável, pobre, cego e nu. Eu não posso lhe obedecer se o Senhor não me destruir totalmente e fazer eu nascer de novo. Quem é que faz o processo? Jesus. É por isso que Josué diz: você não pode fazer nada.
você não pode obedecer. Não se esforça para isso. Não adianta. Você não dá conta. Ah, mas eu vou tentar. Não, hoje eu não vou falar uma mentira. E aí você fica se policiando. Quando você vê, mentiu. Né? Para de você ficar se esforçando. Se você fixar em não fazer, ou seja, se você se fixar em não pecar, é aí que você vai continuar pecando. Onde devem estar seus olhos? Onde devem estar seus olhos? Por isso que a ovelha que anda, a ovelha vê o pastor na frente. Eu já expliquei isso, essa ideia. O pastor está na frente. A ovelha olha para o pastor. Ela anda olhando para o pastor. Abriu os olhos, abraça o pastor. E se comunica com o pastor o dia todo. Então a relação de respeito, agora eu me relaciono com Deus, com Jesus, por causa da dignidade que Ele é. Eu entendo que eu não sou nada, que eu sou miserável, pobre, cego e nu. E eu confio a minha vida a Jesus. Eu entrego a minha vida a Jesus. Agora Jesus opera em mim tanto querer quanto efetuar. Está tudo escrito aí na Bíblia. Jesus, ele opera em mim tanto querer quanto efetuar. Então, pastor, mas tem um problema, porque eu ainda estou aqui. Eu sou eu ainda. É, isso mesmo. Sua natureza está aí. A sua natureza pecaminosa só vai sair daí na glorificação. Amém? Amém. Então, quando é que você vai parar de pecar? Quando você for para o céu. Só que existe várias definições para pecado. Mas o pecado de rebelião, o pecado de distorção, esse pecado é inaceitável, você tem que parar com isso. Mas o pecado de errar o alvo, vira e mexe, você vai estar errando o alvo. É assim mesmo. Normal. É da tua natureza. Mas não se sinta culpado por isso. Nós estamos em um processo de santificação. Santificação é olhar para Cristo. Olhar para Cristo. E se a ovelhinha está olhando para o pastor, ela está fixa, olhando para o pastor, e ela está caminhando, olhando para o pastor, e de repente ela tropeça uma pedra. Ela cai. Cai ou não cai? Esse é o pecado de errar o alvo. Ela tropeçou. Por que ela tropeçou? Porque ela estava andando. Só por causa disso. Se a ovelha não estivesse andando, ela não ia tropeçar. Ia ficar longe do pastor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é natural para qualquer ovelha caminhando tropeçar. Mas a Bíblia diz: o justo, 7 vezes ele cai, mas 7 vezes ele levanta. Então ela tropeçou, mas ela continua olhando para Jesus, levanta e vai. Diferente de outros, que quando tropeça, fica prostrado. E o pastor fala: vem. Não, eu tropecei. Aí fica mais longe, né? Aí o pastor fala: vem, ela lá com as pernas para cima, chacoalhando. É porque eu tropecei, não era para ter tropeçado. Aí fica chacoalhando as perninhas assim. Aí Jesus fala: vem. E a pessoa fica deitada. Aí se afasta da igreja, se afasta das pessoas, se isola e acha que vai resolver sozinho. Aí começa a cair na depressão. Aí fica lá, ovelhinha com as pernas para cima, né? Aí, irmão, para com isso. Você tropeçou? Normal, levanta. Mas na próxima vez que você passar pelo aquele mesmo caminho, você já sabe onde é que está a pedra. Sabe ou não sabe? A ovelhinha é burra, mas nem tanto. A ovelhinha não é burra, coitada. Ela é ovelha, né? Sem discriminar o burro, né? O animal, né? Olha aqui, se a ovelha tropeçou uma vez naquela pedra, ela sabe que ela vai passar por ali de novo. Visualiza a ovelha lá no deserto, porque o pastor leva a ovelha para casa, depois leva a ovelha para o pasto, é ou não é? Todo dia, não é? Não é assim? Então, ela tropeçou naquela pedra, aí ela está passando de novo naquele lugar. Opa, tem uma pedra aqui. Ela vai desviar, aí não tropeça mais naquele pecado.
E é assim que é a vida do cristão. Na próxima vez ela tá para um toco. E aí, puf, bateu no toco. Caiu, levantou de novo. Esse toco aqui. Vai pro pasto. Na volta, desvia da pedra, desvia do toco. E continua o caminho. Olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Que em troca da alegria que estava proposta, diz Hebreus 12, suportou a cruz. Suportou tudo por você. Por que que você não levanta? Ou seja, você vai eliminando os pecados com o tempo. Aqueles tropeços. É assim que tem que ser. É isso que Deus quer que você faça, obediência. Eu tinha esse problema. Resolveu. Apareceu outro problema, resolveu. Apareceu. E não tem esse negócio assim, não, é assim mesmo, a gente peca, e eu pequei de novo, você tá maluco? Outro dia eu estava, agora eu vou falar de outro animal, outro dia eu estava lá isso que aprender com a natureza. lá na roça onde eu cresci, nas pimbocas da parafuseta, onde o vento faz a curva, né, desce a ladeira, dá lá em casa. E aí encontrei um velhinho, e eu falei pro velhinho, seu moço, eu aprendi uma coisa incrível, eu acho que eu já gravei isso aqui, vou gravar de novo. Seu moço, eu encontrei uma coisa incrível, o burro é incrível, ele tem a força no lombo, e o cavalo tem a força no espinhaço, mas eu uso a minha inteligência, que é pra vida ficar mais fácil, e eu me achei melhor, superior ao burro e ao cavalo. Aí o velhinho de 90 anos falou para mim assim, olha filho, o burro ele é maravilhoso. Se você está montado no burro aqui e você faz uma trilha, ele tropeça num buraco, ele quase cai, mas ele levanta e ele vai. Nunca mais ele tropeça naquele buraco. Nunca mais o burro tropeça no mesmo buraco. Porque é burro. Eu me senti ofendido. Eu achei que eu era superior ao burro. Mas quantas vezes a gente inventa de tropeçar no mesmo buraco? Então toma vergonha na tua cara. Seja obediente. Para de tropeçar no mesmo buraco. Chega. Se você não entender isso, você não vai estar na mesa, você não vai viver na misericórdia, você não vai viver na bondade, você não vai habitar com o Senhor. Você não tem como morar com o Senhor. Como você vai morar com alguém junto na mesma casa se você vive pecando? E Jesus, ele fala assim, aí veio o príncipe desse mundo, ele não tem nada a ver comigo. Que comunhão tem as trevas com a luz? Jesus diz assim, quem me convence de pecado? Diz Jesus. Jesus fala isso. Você quer morar com ele, lá no céu. Então, comece a parar de se apaixonar pelo pecado. Porque o problema da desobediência não é que você não consegue só obedecer. É que, como é da tua natureza, e tudo que é da tua natureza tu gosta. Tudo que é natural a gente gosta. Nosso paladar natural, a gente gosta de comer o que a gente come. Então, tudo que é da natureza, a gente passa a gostar. Existem algumas coisas que é natural. Sexo é natural. Comer é natural. Ter relacionamentos é natural. O problema é quando isso fica corrompido. E quando isso fica corrompido, deixa de ser correto. E aí a gente perde a noção da realidade. Então, o que eu quero pontuar com você, não se apaixone pelo pecado. Se a tua consciência te acusar, você muda imediatamente. A obediência é o único caminho da segurança. A obediência é o único caminho que vai te trazer seguro. É na obediência que a promessa acontece. Promessa do Salmo 23. Qual é a promessa do Salmo 23? Aqui tem várias promessas no Salmo 23. Primeira promessa, no Salmo 23, no verso 5 ali.
você vai estar em uma mesa, os teus inimigos vão ver você, mas você vai estar farto. A palavra mesa aqui, essa mesa, a ideia de mesa, a palavra é shulchan. Talvez eu esteja falando errado, mas é uma mesa na presença do rei. É uma mesa farta. É uma mesa abundante. Pastor, eu queria ser rico. Será que tem como nessa terra? É possível. Por que não? Tem pecado em ser rico? Não. E eu acho que o comportor é o ser humano que devia ser mais rico. Né? Porque... Também acho. Não é? Por que não? Pastor, mas tem outra mesa? Tem outra mesa na presença do rei lá no céu. Pode ser aplicado também. A ideia, essa é a primeira promessa. Eu vou te dar uma vida em abundância. Você vai ter tudo. Amém. Me obedeça. Ah, mas eu queria isso. Você não quer nada. Sua cabeça é oca. Outra promessa. Os adversários vão ver você e eles vão te reverenciar. Eles vão falar para você, olha, você realmente, você... Outra promessa, eu vou ungir a sua cabeça com o Espírito Santo, com óleo. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Amém, meu Deus. Deus, Ele quer você cheio do óleo sagrado. O seu cálice, que é uma taça, ele vai transbordar. Você vai receber suprimentos de forma abundante. Você vai ser uma pessoa que tem características do teu pai, do pastor. Você vai ser bondoso e misericordioso. Amém. É uma ordem. Você ser bondoso é uma ordem. Obedeça a ordem. Ser bondoso com alguém, isso é o fruto do Espírito. É bondade. A bondade aqui, a palavra bondade em hebraico, tov, significa a pessoa ser agradável, ser amável, ser excelente, ser considerado valioso, você ser conveniente, você ser próspero, referindo à natureza sensitiva humana. Você tem sensibilidade com o outro. O bondoso, ele tem boa compreensão. Você tem uma natureza intelectual generosa. Você vê a pessoa fazendo uma coisa errada, você sabe que a pessoa é vítima. Você sabe que a pessoa é ignorante. Você manifesta bondade. Você é benigno. Ser benigno é dar o bem sem esperar que a pessoa te retorne. Ser bondoso é oferecer bem-estar, proporcionar felicidade, entregar o bem moral para as pessoas. Ser benigno, oferecer benefício aos outros, ter generosidade, fazer os outros ser felizes. Isso é bondade. Isso é bondade. Para pensar, você que me ouve aqui, dá uma pausa no áudio, escuta de novo. Para pensar nisso aqui, você é bondoso. Ser bondoso é uma ordem. Olha que incrível. Você também deve ser misericordioso. Ser misericordioso tem a ver com algumas tias. Você tem a ver com a simpatia. Ser misericordioso, você oferece simpatia para as pessoas. Você faz a pessoa gostar de você. Ser misericordioso tem uma outra tia, que é a empatia. É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Porque Deus foi misericordioso com você. Por que você pensa que o outro não tem solução? A minha vida inteira tem a ver com isso. Eu me sinto que Deus foi misericordioso comigo, foi paciente comigo, foi bondoso comigo. Então o mínimo é eu ser isso com as pessoas. Isso é ser bondoso, isso é ser fiel com o seu pai, é obedecer a você. Então você tem que ter simpatia.
Você tem que ter o quê? Empatia, para que as pessoas se sintam valorizadas. E olha, muitas promessas. Você vai morar com Deus lá no céu. Você tem que viver com Ele aqui na terra. Lembre-se que a estrutura que nós estamos entregando para você é o relacionamento da ovelha com o pastor. A conclusão do texto é habitar com. A palavra habitar, o habitarei, a palavra hebraica é yachat, que significa habitar, permanecer, assentar, morar com. Significa estabelecer, significa residir com alguém, significa sentar-se ao lado de, significa fazer com que haja uma união tão profunda, tão estável, a ponto de ser uma pessoa só. Casamento. Se unirão com uma, se unirão e serão uma só carne. Isso é habitar com. Habitar com, do termo coabitar antigo. Coabitar é tornar um só. Dois, tornar um só. Um em propósito, em caráter, em tudo. Um só. Essa é a ideia, essa é a promessa. Jesus, ele estava orando ao Pai lá em João 17. E ele fala assim: eu e o Pai somos um. E a oração que ele diz, ele fala assim: ó Pai, que eles, ele diz assim, ó Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Essa é a ideia. Que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Então, pastor, como é que faz para a gente obedecer? Pega você, o seu eu, bota no túmulo, enterra, morre, trem. Que até o ar que você respira está tomando de alguém. Pega o teu eu e bota no túmulo, enterra e deixa Jesus viver em você. Pastor, mas como que é isso na prática? Desconfie do seu eu 24 horas por dia e consulte a Jesus 24 horas por dia. Mais prático que isso, só repetindo, né? Então, o que é que eu faço 24 horas? Abro os olhos, Senhor Jesus. O que eu devo fazer agora? O que eu devo pensar? O que eu devo falar? O que eu devo comer? Na hora que alguém vem falar algo comigo, Senhor Jesus, como eu devo falar com essa pessoa? O que eu devo falar com essa pessoa? Porque eu só faço o que o Senhor faria se estivesse no meu lugar. Porque eu quero ser a personificação de Cristo nessa terra. Essa é a minha missão. Pastor, o que é a ideia da personificação? Não é algo na minha ideia que eu estou explicando. É como se você fosse a projeção de Cristo. Você é a projeção de Cristo. Cristo é a sua essência. E Ele reflete a imagem dEle em você. É isso que você tem que ser. Ah, meu querido irmão, se você entender isso, de todo o seu coração, e você desconfiar de si 24 horas por dia, e confiar em Jesus 24 horas por dia, entendendo quem você é e quem Ele é, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amém. Ninguém poderá vos resistir. Onde colocardes a sua mão, será seu. Tudo te irá bem. Essas são as promessas. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, dando seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido, prosperará. Tudo que você botar a mão vai dar certo. Amém? Amém. É uma promessa.
Deus é infinito em poder. Se você imagina que você está saindo para visitar uma pessoa, e aí você ora a Deus e fala: Senhor, me leva até a pessoa que o Senhor quer. Você chega, e aí você fala: Senhor, como que eu faço abordagem para essa pessoa? Porque o Senhor conhece essa pessoa, eu não conheço essa pessoa. E Ele vai falar para você. E aí você fala do jeito certo. Se você fazer tudo o que Deus mandar você fazer, quando chegar no final, Ele faz o resultado. Por quê? Porque Ele se compromete com o resultado. O contrário também é verdade. Se você ir fazer o seu trabalho, seja lá o que for, para você que me ouve aqui, se você ir fazer seu trabalho sem consultar a Deus, 24 horas, o tempo todo, você vai fazer coisas e não vai ter resultado. Você vai se frustrar. Vai dar errado. Por quê? Porque você não obedece. Então, pastor, qual é a principal coisa que Deus quer, que Ele ordena? Qual é a principal coisa? Consulta a Deus, ignore você. Consulta ao pastor, ignore você e as outras ovelhas. Consulte só o pastor, e eu me refiro a Jesus Cristo. E se você tiver dificuldade, Jesus Cristo tem as suas ferramentas, quem Ele usa para falar contigo. Por isso que existe a igreja de Deus. Ele escolhe pessoas para te orientar. Escute o pastor e aqueles que Ele direcionar. Porque as pessoas devem falar não delas mesmas, mas o que o pastor orientar. Só existe um pastor de Jesus. E é Ele. Ele é o único pastor. Todos nós somos ovelhas. Mas agora, se uma ovelha estiver na sua frente, você está olhando para o pastor, mas tem uma ovelha na sua frente, vocês estão caminhando? Se você perguntar para a ovelha que está mais perto do pastor, a ovelha vai passar o recado que o pastor passou para ela, para você. Vai ou não vai? Está entendendo a linguagem? A metáfora? Então, quanto mais perto está uma ovelha do pastor, melhor chega a informação para ela. Fica por tua conta você imaginar o resto da metáfora. Então, que Deus abençoe você. Que você tenha uma relação com o pastor de respeito, uma relação com o pastor de confiança e uma relação com o pastor de obediência. Que isso só é possível se você ter uma natureza de vida. Se você nascer de novo. Isso é a graça. O processo de nascer de novo não é esforço humano. Pastor, qual é o meu esforço? Repita, pastor, por último, para ficar claro na minha cabeça. O meu esforço é me eliminar a mim mesmo 24 horas por dia e consultar, buscar ao Senhor. Levante de madrugada, abre os olhos. Senhor, eu sou miserável, eu estou me diminuindo, eu não presto, não tem nada em mim que vale nada. Então, nenhum pensamento meu presta. Qual é o teu pensamento? E Ele vai te direcionar. Qual é o que o Senhor pensa disso? Ele vai te direcionar na Bíblia. E aí, alguém te pergunta alguma coisa, pergunta para Jesus. Alguém fala, pergunta para Jesus, pergunta para Jesus. E se você tiver alguma dúvida, não coloque a carroça na frente dos burros. Espera Jesus te falar. Porque Abacuque, ele te dá uma lição incrível. Ele fala assim: eu vou esperar na minha torre de vigia. Abacuque capítulo 2. Eu esperarei na minha torre de vigília. E eu esperarei e verei o que o Senhor vai falar para mim. Não faço nada sem ter a certeza que essa é a vontade do Senhor. A vontade do pastor, a vontade do Pai, a vontade de Jesus Cristo. Você aceita ter esse relacionamento íntimo com Ele? Você aceita falar para Ele 24 horas por dia? Enquanto eu gravo isso aqui e falo com você, Jesus está dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Eu estou à porta do seu coração. Essa é uma mensagem de Apocalipse. Eu estou à porta. Se você deixar, eu vou morar com você. E eu vou fazer você obedecer pelo meu poder. Amém. Porque eu vou operar em você, tanto o querer quanto o realizar.
Que Deus te abençoe. Que você aceite ter esse relacionamento com Deus. E assim, o Senhor vai transformar a sua vida, a sua imagem e a sua semelhança. Amém. Podemos orar? Querido e amado Pai Celestial, que a Tua bênção, Senhor, esteja aqui. O Espírito Santo abra nossa mente. Que a mensagem do Senhor complete-nos, transforme-nos, para que sejamos felizes e abundantes. O Senhor é o meu pastor. Amém, Senhor. E nada me faltará. O Senhor não me falta. O Senhor sempre está comigo. Que essa seja a oração de cada um aqui que me ouve. Em nome de Jesus. Amém. Amém.